Ó, aqui está o que eu falei antes, né? Da esquerda aí foi o não smart. Eu me planejei inicialmente para fazer 8.399 questões. E aí, beleza. Vi no meio do caminho, eu vi que, pô, isso aí é real, cara. Não tô conseguindo fazer, porque a média de questões que eu estou fazendo por dia não são compatíveis para eu cumprir todo esse plano até o dia da prova. Pô, eu tenho um tempo, tem um fator que é extremamente limitante, que é o quê? O tempo. O tempo, porra, a gente tem que trabalhar com isso. Saiu o edital, já saiu, está definida a data da prova. Dificilmente isso vai mudar, muito raramente isso muda. Então eu tenho que trabalhar com aquela restrição. Aquilo ali é uma restrição chave, é uma premissa que eu não posso desprezar. Se eu tenho isso, beleza, eu tenho que adaptar o meu planejamento a isso. Aí eu fui reduzir 44% das minhas metas. Isso só em questões, tá? Tem outros materiais que eu usei também. Mas em termos de questões, foi o core do meu estudo, foi o núcleo duro do meu estudo, eu reduzi para metas SMART, né, que naquela realidade eram mais factíveis, realistas, com prazos mais aceitáveis, para eu poder cumprir. E aí eu me planejei de acordo com a distribuição aí de questões, foi de acordo com o que eu sei da matéria, quão importante ela é para o meu concurso, a extensão dela, ou seja, o custo de se estudar uma matéria. Por exemplo, para quem não é da área de estatística, por exemplo, o custo de aprender estatística, porra, é muito alto, né? Principalmente quem não é de exatas. Então, é uma matéria que, a depender do nível de peso dela no meu concurso, pô, eu não iria nem estudar. Agora, se eu já tenho alguma facilidade em estatística, vale a pena eu dedicar um esforço a ela. Por quê? Pô, porque é uma disciplina que eu vou demandar pouco esforço, porque eu já sei alguma coisa. Então, eu vejo o básico ali, que eu já sei, reviso fórmulas e tal, vejo algumas questões, e foi a minha estratégia exatamente essa para algumas disciplinas aí, porque eu já tinha um conhecimento prévio. Então, o que que eu fiz? Vou colocar poucas questões e vou focar na qualidade, em vez da quantidade. Beleza? Então, assim eu saí do não smart, quer dizer, inicialmente eu até achei que era smart, só que é aquilo que eu falei inicialmente. O planejamento ele é dinâmico. Então, eu alterei ele ao longo da minha trajetória. E eu vi que aquilo ali, o que eu achei que era factível inicialmente, não era. Eu readaptei e transformei nessa método Smart aí. Se vocês repararem um pouco aí na tabela do Smart, tem 4.677, essas disciplinas de cima, português, LOD, jurídico, conhecimento e tal, e esses são dos conhecimentos básicos. Esses conhecimentos básicos eu destinei menos questões para elas. Conhecimentos específicos, destinei um pouco mais, e conhecimentos especializados, que são as últimas que estão aí, tem um volume maior de questões. Com algumas exceções, por exemplo, de economia, porque eu me considero bom em economia. Então, eu prefiro destinar energia para outras disciplinas que eu não tenho domínio e está indo na minha prova. Apesar de economia ter um peso relativamente alto na minha prova. Cara, é assim, é um sistema que você tem que conciliar várias variáveis. Muitas dessas variáveis são pessoais. Você mesmo vai ter que responder. Aí que eu falei de ciclos curtos, né? Na metodologia ágil, como é que eu montei isso? Eu dei um código para cada disciplina, foi de A a Z. A Z obedece a ordem de preferência. Se você vê aí, ó, letra A é AFO, letra B é auditoria, letra C é CASP, letra D é direito administrativo, que eram matérias específicas para o meu concurso. Que iam estar tanto na prova objetiva com pesos maiores, quanto na prova discursiva. Elas iam cair tanto questões quanto na peça técnica que tinha que fazer. A prova discursiva veio bastante pesada e poderia cobrar qualquer assunto dentro desses conhecimentos aí. Na letra A, B, C, ou G, análise de dados também, em economia, e poderia ter dentro desse bloco aí.
Então, eu distribuí de acordo com a importância e codifiquei. Codifiquei para ficar mais fácil. Porque na hora de montar os meus ciclos curtos de estudo, como vocês estão vendo aí, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, eu não ia ficar repetindo cada nome, porque isso ia ficar poluído, ia ficar ruim para eu ver, para eu já sentar aqui e ver o que eu tenho que estudar. Porra, aí eu preferi colocar assim, codificar, que ficou melhor para eu executar. Então, eu coloquei bloco de 4 disciplinas por dia, e aí D1 até D12 é cada ciclo de 12 dias. Isso foi já para na reta final, tá? Os últimos, mais ou menos, um pouco antes da prova. Esse D36 aí eu terminei mais ou menos uma semana para a prova. Que aí eu peguei uma semana ali de revisão e olhando questões-chave e tal. Então, esse planejamento aí de 36 dias foi meio que um intensivão de reta final. E aí, dentro dos ciclos curtos, eu consigo ter dimensão de onde eu vou chegar, quais as disciplinas que eu tenho que estudar ali dentro, e que quando eu terminar aquilo, eu vou ter feito algo bem satisfatório, sob o ponto de vista teórico e resolução de questões. Eu vou estar com uma bagagem boa, eu vou me sentir confiante. Porra, eu tenho uma visão do todo aqui. Eu estou vendo do início ao fim como é que vai ser a minha preparação. E eu sei que aqui dentro está refletindo o peso do meu conhecimento nas disciplinas, o peso da disciplina na prova, o meu tempo de estudo que eu tenho para estudar, as erradas, vocês estão vendo aqui o ER, né? Isso aí é questão de erradas, são cadernos de erradas que eu tenho que fazer a cada 3 dias, que eu planejei dessa forma, para poder cobrir toda a matéria. Então, eu dividi aí esses 3 ciclos. Deixa eu mostrar o. Aí, vamos lá, como é que eu fiz isso? Aqui já reduziu um pouquinho, 4.510, porque eu fiz alguns ajustes na hora de colocar lá na planilhar. Aí, cara, como é que eu fiz isso? Eu peguei a quantidade de dias que eu tinha até a prova, peguei a quantidade total já descontando desses dias, os dias que eu não tinha para estudar, tipo, sei lá, algum evento, alguma coisa de trabalho que eu não ia conseguir fazer, algum aniversário que eu ia, porra, ia ter que gastar o dia inteiro lá. Então, eu tive uma determinada quantidade de dias. Eu peguei a quantidade total de questões que eu tinha para fazer e dividi pelo número de dias. Aí vai me dar uma quantidade total de questões que eu tenho que fazer por dia. Aí, no caso, me deu 88. Aí eu fico avaliando, cara, será que está razoável? Será que eu consigo fazer? Se é factível eu fazer 88 questões por dia? Pô, se eu fizer, beleza. Eu consigo terminar o meu ciclo, o que eu me planejei inicialmente. Se eu não conseguir, aí, pô, eu vou deixar as coisas pelo caminho. Então, beleza, eu determinei que 88 eu conseguia fazer. Aí eram 4 disciplinas por dia, então eu ia fazer 22 questões por disciplina, por dia. Teve dias que eu fiz mais, teve dias que eu fiz menos, mas assim, isso aí é um planejamento, é um norte. É algo que, porra, eu fiz e eu vou seguir isso aqui. E aí, ao longo do caminho, você vai vendo, porra, essa disciplina aqui não tá legal, não, cara. Eu tenho que fazer mais questões, porque tá bravo, tá punk. Essa outra aqui não, eu tô com mais facilidade. E aí tá punk. Previamente, você não vai ter esses detalhes. Mas quando você for executando, ao longo do caminho, você vai sacando, porra, o que que tá bom, o que que não tá. E aí, por isso que vocês vão ver aí, ó, ao longo da trajetória, no ciclo 3 tem várias disciplinas que eu ultrapassei 100%, ou seja, fiz muito mais do que o planejado, e tem outras que tem zero aí. As básicas, por exemplo, com zero. Porque eu decidi, chegou um ponto que eu, cara, ou eu faço só essas outras aqui, e vou focar na qualidade, e vou com o que eu já sei desse resto aí. Aí as disciplinas que eu já meio que já tinha uma noção, eu olhei resumos de outros materiais, eu adaptei a minha rotina, por exemplo, de almoço, eu ficava vendo videoaula de intensiva de questões nessas outras disciplinas que está como zero aí. Está como zero aí não quer dizer que eu não estudei, não. Eu só não usei o TEC para fazer questões que eu achei que ia demorar. E eu não tinha, por exemplo, lei orgânica do Distrito Federal, conhecimento sobre o Distrito Federal.
política para as mulheres, regime jurídico de servidores. Porra, não tenho ideia do que seja isso. Então, eu ia perder muito tempo olhando questões, olhando resoluções, procurando comentários em fórum. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um intensivão de resolução de questões de videoaula e aí aproveitava o meu tempo, quando eu estava almoçando, via videoaula, botava nível 2 lá e aproveitava dessa forma. Aí a pessoa vai explicando, o professor, foi o que eu consegui estudar dessas matérias aí. E as outras não, eu fui mais na questão de tech mesmo, fazendo questões. Aí o ciclo ficou assim, a execução do ciclo, né? E aí, ao final do ciclo 3 eu extrapolei mais de 100% em várias disciplinas, principalmente as chaves, controle externo, a lei de licitações, lei anticorrupção, análise de dados, análise de dados, né? Direito administrativo, que era uma matéria extremamente importante, auditoria.